Olá, bom dia, turma! Vamos lá para a nossa aula de produção textual de hoje, né? E hoje a gente vai falar do gênero textual chamada de causo. Vocês sabem o que é um causo? Que gênero é esse? O que conta isso daí, né? Fala do quê, por exemplo? Hoje o causo são histórias que o povo conta. Lá no livro de vocês, página 114, o livro grosso, nós vamos conhecer o caos, né? Um caos. Não estou falando de caos, de causar caos, mas é um gênero textual chamado de causo, que são histórias contadas popularmente pelas pessoas, né? Vamos conhecer um caos aí, ó. Acompanhe a leitura lá na página 114. Quem nunca ouviu uma história com fatos extraordinários, misteriosos ou até mesmo engraçados? Quando você ouve histórias assim, o que você sente, né? Então, antigamente as pessoas tinham muito o hábito de se reunirem no final da tarde, início da noite, né? Não existia televisão, internet, então eles se reuniam para contar causos, para contar histórias, né? E algumas histórias eram passadas aí de pai para filho, de geração, né? Então tinha esse hábito da contação de história, que é um hábito muito legal. O texto a seguir é um causo e traz uma dessas histórias. Leia o título dele. O que você acha que vai acontecer na história que pode ter causado susto? Né? O título dessa história é Ara, que susto danado. Né? O que vai causar esse susto aí? Vamos ver? Vamos conhecer essa história? Um caminhão velho, desses de carregar tranqueira nas fazendas e trabalhadores de roça, foi encarregado de buscar no comércio, na cidade, né, um caixão de defunto para ser usado por um dito cujo que tinha falecido lá para aquelas redondezas da minha querida São Joaquim, tá falando da cidade, tá? Lá vinha o caminhão pelas estradas empoeiradas da tal fazenda do falecido, levando em cima da carroceria um caixão de defunto, sem nada dentro, é claro, pois o dito defunto morto ainda estava quente lá na casa da moradia dele. O que ele quer dizer com o defunto ainda estava quente? Né? O que vocês acham aí? E quem é o narrador dessa história? Observem, né? Quem é que está narrando? Eis que ao passar por um capial que caminhava na mesma direção, o motorista do dito cujo é interpelado na tentativa do referido capial cavar com isso uma beira, que é como lá para aquelas bandas se fala quando alguém quer uma carona. Então, assim, o que é o capial aí que ele está dizendo, né? O capial é o quê, né? E ele está dizendo que pedir carona lá naquelas bandas se chama cavar uma beira, né? Cavar uma beira. O capial queria evitar umas boas léguas de caminhada a pé. Então, o capial que ele está dizendo aqui é o quê? É uma pessoa, é um caipira, né? Uma pessoa lá do interior. Aí o capial fala para o motorista: Ô moço, será que o senhor pode me dar uma beira até o lajeado? Aí o motorista responde: Pode trepar lá em cima, coió. E olha, lá na carroceria tem um caixão de defunto, mas o senhor não se preocupe porque ele está vazio. Tô levando ele para servir para um morto que morreu essa madrugada. Aí o capial trepa em cima do caminhão, né? Obrigado, moço! O capial sobe na carroceria e o caminhão segue caminho. De repente começa a chuviscar. Uma chuvinha boa de molhar milharal e outras roças de lá. O tarcapial tinha tomado remédio quente e, portanto, não poderia levar aquela chuvisqueira na cachola. O que foi que ele fez? Abriu a tampa do caixão de defunto vazio e se agasalhou dentro lá dele, de um jeito até que bem gostoso. Fechou o caixão com a tampa, sem medo de nada,
pois se tratava de um caso extremado de cuidado. Acontece que, conforme o caminhão passava na estrada, outros capiaus que iam a pé também pediam beira, chegando mesmo a formar uns 20 e tantos capiau em riba daquele caminhão, e a chuva engrossando. De vez em quando, um daqueles capiaus olhava para o outro e comentava, observando o caixão: coitado desse aí, hein? Foi pra lá pro mió, né? Os capiaus achavam naturalmente que ali tinha um defunto fresco, pois o motorista ia sempre avisando: olha, pode subir, mas não liga para aquele lá em riba não. Eis que de repente a chuva dá uma parada boa, arreganhando até um tiquinho de sol. Foi nessa hora dessa estiada que falo que o capiau que ia dentro do tal caixão de defunto abre no impacto a tampa e senta-se num gesto brusco e pergunta a todos os capiau, né? Como é, moçada? Já parou de chover no mundo? Nem é preciso dizer o que aconteceu. Foi capiau para tudo quanto era lado, com o caminhão em movimento. E termina a história aqui, né? O que vocês acham aí que aconteceu, né? Quando ele quer dizer aí, foi capiau para tudo quanto é banda, né? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Explica lá pra tia, lá no grupo depois, tá? O que vocês acharam aí dessa história? Então, gente, o tema, né? O título, ele tá dizendo aí, que susto danado. O susto foi no sentido de ter medo dessa história. Ela causa medo ou ela é engraçada? O que vocês acham aí, né? Então, esse é um caso que é uma história contada por uma pessoa, né? São histórias contadas, vivenciadas por alguma pessoa, e aí ela conta essa história e tem esse gênero chamado de causo, certo? Quem é o autor desse causo é o Rolando Boldrin, né? Nascido em São Joaquim da Barra, São Paulo, em 1936, além de cantor e compositor, é ator e apresentador do programa de TV, né? Esse senhor aqui, ele é apresentador, ele tem um programa de TV. Começou a se dedicar à música ainda na infância e aos 7 anos já tocava viola. A partir de 1981, passou a apresentar o programa na TV com o objetivo de divulgar a música sertaneja brasileira. Nesses programas também se destacou contando causos e hoje é considerado um dos maiores contadores de causos desse país, tá? Rolando Boldrin, certo? Aí vocês têm agora algumas atividades, né, de interpretação desse caos para vocês fazer, certo? Vamos fazer aí essas atividades. Qualquer dúvida a gente conversa pelo WhatsApp. Beijão!